nos distanciarmos de Deus, se fizermos aquilo que não é sua vontade. Então, quando somos desobedientes ao Pai, quando não fazemos aquilo que Ele espera de nós, nós caminhamos numa direção oposta, nos distanciamos do Pai. Não o Pai que se distancia de nós nos distanciamos do Pai. E a segunda expressão que nós usamos no segundo cântico foi me derramar, que eu acho que é uma expressão bem curiosa, porque a gente sabe, se analisasse teologicamente a expressão, esse derramar só acontece se Deus alcançar o nosso coração. Isso é óbvio também. Alguma coisa só é produzida se Deus de fato for lá e tocar no nosso coração. Mas é interessante que muitas vezes, conhecedores daquilo que precisamos fazer, não fazemos. Então, embora o Espírito Santo toque no nosso coração, existem ações que são fruto e resultado dessa ação do Senhor em nosso coração, que competem a nós. Vou dar um exemplo concreto. Está na palavra que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Mas o que eu espero? Cair isso do céu? Como é que eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja? Ninguém sabe. E morrendo na cruz, não. É prático, é no dia a dia. Então, no dia a dia, nas declarações de amor que vão muito além do Rosinha, eu te amo, mas das expressões de carinho e de cuidado, de proteção, zelo, dedicação, entrega, tá bom. E assim por diante, é perceber que eu entendi o que o Espírito Santo colocou no meu coração como verdade, que preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Então não há dúvidas de que o papel de Deus é preparar o meu coração para servi-lo, mas servi-lo é atitude minha. Isso precisa estar claro para todos nós. Hoje nós vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 40, e como sempre fazemos, eu peço que você abra sua Bíblia, celular, tablet. Êxodo 40, versículos de 34 a 38, o texto vai estar projetado, o pessoal vai passar para mim aí, mas, como sempre acontece, a gente muda o slide, aí você perde a visão do texto, por isso é importante que você fique com o texto aberto aí à sua frente. Êxodo 40, de 34 a 38, então, sabedores que somos de que a palavra de Deus é profunda de nós, profunda demais para ser tratada por nós como algo banal, a gente ora pedindo a Deus que traga iluminação, entendimento, que a palavra seja clara para todos nós. Então vamos orar nesse sentido, feche seus olhos, ore comigo. Pai, nós vamos ler Tua palavra mais uma vez. E o nosso desejo sincero é que esta palavra fique gravada no nosso coração. Nós precisamos de Ti, somos completamente dependentes de Ti. Às vezes arriscamos e pecamos quando agimos sem saber Tua vontade ou até mesmo contra Tua vontade. Por isso pedimos perdão às falhas que cometemos, às vezes intencionais e às vezes nem percebendo que as cometemos. Mas, Pai, nesse momento nós queremos fazer diferente, queremos atenção, queremos ouvir Tua voz, queremos usufruir de Tua presença, queremos nos deliciar com a Tua palavra, queremos que ela salte aos nossos olhos, que ela nos inspire, que ela nos motive e que ela nos encoraje. O Senhor sabe o que precisamos ouvir. E confiado no Teu poder, no conhecimento que o Senhor tem de nós, no Teu amor, em Tua bondade, de que o Senhor é nosso amigo, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que quebrante o nosso coração. E fazemos isso,
em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos ler Êxodo 40, versículos de 34 a 38. Vamos fazer assim, eu vou ler os versos pares, você responde com os versos ímpares, é pequenininho, mas acho que dá para fazer assim. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Leia comigo. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Que Deus mesmo nos abençoe. Fique com sua Bíblia aberta. Eu coloquei um vídeo aí no Google Drive para passar, e antes que o pessoal coloque lá, deixa eu avisar. Eu já coloquei esse vídeo num retiro. Então, provavelmente 80% das pessoas que estão aqui já viram esse vídeo. Ele é um teste. Então, quando o vídeo aparecer aqui à frente, você não vai dizer, eu conheço, já vi. Aqui, você vai fingir que, os irmãos estão tão atentos que já estão olhando para lá para saber que vídeo é. Mas é assim, como a instrução está numa legenda, e eu sei que não é esse não. Esse é a série. Pode tirar, que o pessoal já... chama teste esse aí, de atenção seletiva. A instrução que vai ser dada lá no vídeo é simples. Você precisa contar, não bota não, por favor, isso. Você precisa contar, então estou falando para aqueles que possam ter dificuldade de ler a legenda, nem acompanhar o ritmo do vídeo. Você precisa contar quantas vezes as pessoas que estão com camisa branca passam a bola umas para as outras. Ok? Esse é o teste que está ali, então fique bastante atento a isso. Pode colocar. Mas depois que o vídeo voltou, vocês viram o gorila? Não, porque eu mostrei esse vídeo uma outra vez, aí falei o tempo todo e no final a pessoa disse assim, pastor, mas até agora eu não vi gorila nenhum. É só para saber, para eu passar de novo o vídeo e eu aponto. Peço para dar pause. Dá pause lá, já fecharam o vídeo? Vocês viram o gorila? A segunda sim, mas na primeira não. Então para lá no início da primeira vez, porque o pessoal sempre acha que o gorila foi colocado lá depois, né? Pastor não rouba, gente. Crente não rouba. Então quando apareceu o gorila na primeira vez, olha. Olha o gorila entrando em cena. Primeira vez, ele dá uma batidinha no peito. Olha que maravilha. Ele sai do céu.
detalhe é que o gorila ainda bate no peito, né? E a gente percebe que é cego. Muito bem. O que esse vídeo mostra? A nossa visão é tão seletiva que quando a gente está focado em determinadas coisas, a gente não consegue perceber as outras coisas que estão ao redor. Então, se por exemplo, você acorda, né, sobressaltado, ninguém aqui levanta assim, mas imagine que num dia muito diferente, você levantou agitado, atrasado para o trabalho, você tem aquele horário certo para pegar um ônibus, entrar no ônibus, né, Reverendo Oliveiras? Entrar no ônibus, entrar no metrô e assim por diante. E aí, você perdeu aquele horário. Quando ficamos sobressaltados, a gente tem dificuldade de perceber como está o dia, se está ensolarado, se está calor, se está frio, a gente está atrasado. A gente não consegue perceber as coisas que estão ao nosso redor. A gente é muito distraído, porque a nossa visão é seletiva, sim. Qual é a aplicação prática disso? Se estamos falando de um relacionamento com Deus, é possível afirmar que nem sempre, reparem bem, nem sempre nós conseguimos perceber a presença de Deus no dia a dia. Estamos lá contando as bolinhas que são passadas para o pessoal de camisa branca. E a gente ficou tão focado que se perguntar quantas vezes a bola do pessoal de camisa preta passou, você também não sabe. Isso. Mas o pior é aquele gorila, cara. Porque ele mostra claramente que a gente fica tão focado que a gente não consegue perceber a ação de Deus, a resposta de Deus. É muito comum nós, como crentes, lidarmos com perguntas do tipo: estou diante de determinada situação, é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Encontramos dilemas todos os dias, perguntas que precisam ser respondidas. E aí alguém nos questiona: mas e aí, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Seria tão simples, né? Se Deus chegasse para nós numa noite e chamasse: Fábio, Fábio. Eu já até sei, né, como responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas nunca foi assim. Nunca foi assim. Significa então que para nós a experiência pode ser essa, sim. Deus pode falar assim, pode, não tenho dúvida disso, não quero colocar Deus numa caixinha, mas eu creio que há uma tendência do próprio Deus de agir de forma a trabalharmos um elemento muito importante chamado fé. Então é o relacionamento de fé que vai nos fazer olhar para Deus e perceber sua resposta em cada coisa que aparece no nosso dia a dia. Isso pode ser uma tarefa muito fácil, mas também pode ser uma tarefa muito difícil. Então, se você no seu dia a dia tem facilidade de identificar a resposta de Deus, ok, maravilha. Mas se você não tem, não fique deprimido. Deus nos trouxe aqui para que a gente possa perceber como isso vai acontecer. E olhando para o texto bíblico, olha lá para a Bíblia, nós temos aí a figura do tabernáculo, né? Que na NVI, a primeira expressão, na atualizada foi chamado tenda da congregação, mas na NVI, tenda do encontro. A inauguração desta tenda do encontro, né, acontece toda uma cerimônia e Deus se faz presente. Mas quando isso começa? Você folheia a sua Bíblia aí, volta lá em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Deus fala a Moisés, pede para que eles construam o tabernáculo, e ele diz assim no verso 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, 8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Habitar é uma expressão muito forte, significa morar, fazer morada. Por isso que chamamos esse lugar de a casa de Deus.
Não significa que Deus de vez em quando está aqui, de vez em quando Ele sai para trabalhar. Significa que nesse lugar Deus decidiu se fazer presente de forma muito especial. Decidiu que neste lugar Deus decidiu reunir o seu povo, ensinar seu povo. Deus decidiu acolher seu povo, fazer com que esse lugar tivesse símbolo de proteção, de acolhimento, de refúgio e tantos outros significados. E a partir de Êxodo 25 começa uma série de textos que a maioria das pessoas que já leram o texto de Êxodo relatam dificuldades, que é o descritivo dos utensílios desse tabernáculo. E aí ele começa: o candelabro vai ser feito assim, assim, assado, tamanho, espessura, largura, altura, comprimento, material, quanto vai pesar e tudo mais. Cortina que vai proteger, lá vai separar o santuário do Santo dos Santos, vai ser de linho fino, estofa azul, peso tal, comprimento tal, as argolas têm que ser de ouro, a vara tem que ser de madeira de acácia, e para lá. A pergunta que a maioria dos crentes faz: pastor, para que isso está aqui na Bíblia, né? Já aconteceu, podia facilitar, a gente não precisava nem ler. Foi a pergunta que já me fizeram. Mas é simples, sabe por quê? Eu não sei se é isso aqui, aí eu peço ajuda aos meus irmãos arquitetos e engenheiros, que a gente poderia chamar de memorial descritivo, é isso? Olha que maravilha, eu já aprendi uma expressão caminhando com os irmãos. Memorial descritivo. Memorial descritivo é esse detalhamento de vai ser assim, vai ser assado, vai ser não sei o quê. E aí, é muito interessante que os projetos para nós, eles podem ser alterados dependendo das circunstâncias. A gente olha o memorial descritivo, imagine que Deus projetou que o nosso templo fosse feito de mármore italiano. E aí a gente faz a conta: mármore italiano, R$3.000 o metro quadrado. Estamos numa área de 500 metros quadrados, vamos chutar, você multiplica um por outro, e aí começamos a campanha, ou a oferta, como é que você queira chamar, de mármore italiano para o templo do Senhor. E aí a gente descobre que está numa igreja, num bairro mais simples do Rio de Janeiro, que não há necessidade disso, isso parece ostentação, não cabe mais, e a gente decide mudar o memorial descritivo, e aí a gente aplica outra coisa, ou seja, esse memorial descritivo está no texto para mostrar o quanto foi exigido de obediência do povo para terminar a obra daquele tabernáculo. Você imagine Deus no dia que foi fazer a fiscalização para dar o habite do tabernáculo, e aí Deus chega naquele tabernáculo, olha e diz assim: mas essa cortina não está no projeto. Tem 15 argolas e eu projetei 22. Vocês alteraram o projeto, está reprovado. Então, para mim, há um significado de obediência tão grande, que Deus disse nos mínimos detalhes, e o povo não poderia mudar nenhum detalhe, porque para Deus, todos os detalhes são importantes. Para nós basta a intenção. Se alguém fez alguma coisa boa, a gente diz amém, né? Já valeu a boa intenção do irmão. Mas olha como é que Deus é. Deus não olha a intenção, Deus olha a perfeição. Grave isso. Deus gosta que as coisas sejam feitas com excelência, que o memorial descritivo seja bem detalhado e que a gente cumpra esse detalhamento. E aí chegamos em Êxodo 40, inauguração do tabernáculo, uma festa grande, uma maravilha. Deus se faz presente naquele lugar. E a expressão que eu usei, Deus se faz presente, pode parecer até muito confusa. Deus não estava ali? Mas Deus de maneira especial se apresentou. A gente tem vários nomes em teologia para dizer isso, né? Existe inclusive um nome bonitinho, você grava, posta lá no Facebook, teofania. Ou seja, é a manifestação, todas as vezes que apareceu um anjo, o nome disso é teofania. Ou seja, Deus se apresentou de forma miraculosa, extraordinária. Não foi assim sempre. Quando a minha esposa ficou grávida, o Gabriel não apareceu lá em casa.
para dizer que ela estava grávida. Não foi assim, foi um exame, beta-HCG. Foi assim que Deus falou. Então, mas com Maria foi diferente, foi uma teofania. Deus apareceu para ela de forma especial, e aí mandou seus representantes, assim, muitas figuras diferentes. Houve manifestações especiais. Então Deus se fez presente de forma especial e de forma que pudesse ser percebido mais claramente. Então, quando a gente olha para esse texto de Êxodo 40, há algumas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro é que uma nuvem toma conta desse tabernáculo, mas é uma nuvem tão densa, na minha visão, densa não é uma palavra que aparece no texto, mas é uma nuvem, assim, não é uma fumacinha, é algo tão forte, tão presente, que Moisés não consegue entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. Então é uma coisa tão marcante, tão forte, que ocupa de forma tão especial, que Moisés não consegue entrar nessa tenda. E o texto não diz porque ele não consegue achar a porta, ou porque ele vai se sentir perdido lá dentro. A presença de Deus é tão marcante, que ninguém quer entrar lá. E não, Deus está ali, tudo bem, vamos esperar Deus mostrar em que momento podemos entrar ali. Mas os milagres ainda acontecem de forma tão extraordinária, e o texto diz assim: quando a nuvem se levantava, o que acontecia? Irmãos, quando a nuvem se levantava, o povo caminhava. Quando a nuvem baixava, o povo descansava. Maravilha. Simples assim. Então, é aquela coisa, Deus. E aí ninguém ficava perguntando para Deus se o que era para fazer. Esse texto, então, traz uma lição clara da presença de Deus no meio do seu povo. Deus estava presente ali com Moisés, mas Deus também está presente no nosso tempo. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, diz para nós que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, eu posso afirmar que Deus está presente, aqui, hoje, agora. Deus está presente quando eu saio de carro, quando eu entro num lugar que pode até colocar a minha vida em risco. Deus está presente em todas as circunstâncias. Então eu não preciso dizer, se Deus quiser, a sua proteção estará. Não, Ele está comigo, a sua companhia é algo real. Mas se a sua companhia é algo real, existem implicações que para mim são sérias e surgem a partir desse texto aqui de Êxodo 40. Então eu quero destacar 3 aplicações, para mim muito significativas. A primeira é que a presença do Senhor, ela enche o meu tabernáculo. O tabernáculo não existe mais hoje. Nem se a gente quisesse fazer uma referência ao templo, se compara mais. Porque se a gente fosse dizer mesmo, comparar, vamos colocar aqui que a partir dessa medida, né? Púlpito na liturgia é isso aqui, tá? Não é isso aqui. Púlpito é esse lugar aqui. Então vamos imaginar que o Santo dos Santos seria aqui no púlpito. Então existiria aqui uma grande cortina separando, ninguém que estivesse aí poderia olhar o que acontece aqui. Aí entra o sacerdote, mas aqui só entra o sumo sacerdote, uma vez por ano. E aí esse sumo sacerdote, para entrar aqui, ele entrava cheio de regras, né? Sua roupa tinha uns sininhos na orla, porque se ele arriscasse entrar em pecado, ele morreria no Santo dos Santos.
se ele tivesse tocado numa mulher com fluxo de sangue, se ele tivesse tocado num corpo, né, alguém que morreu, se ele tivesse não se purificado, não se lavado, certamente ao passar essa cortina, ele morreria. Então ele também trazia na sua cintura uma cordinha, e que se o sino parou de balançar, você sabe que o cara está morto, você puxa ele de lá. Porque ninguém podia entrar para tirar o corpo, se não entrou, caiu, entrou, caiu, entrou, caiu. Só podia entrar o sumo sacerdote. Mas aí quando Jesus morreu, aconteceu uma coisa interessante. O véu se rasgou de alto a baixo. E o texto diz que as pessoas que estavam lá agora olhavam para o Santo dos Santos, mas ninguém morreu. E aí, eis um milagre que a gente às vezes não destaca como milagre. O fato de você poder falar com Deus com essa intimidade que você hoje pode falar com Deus. Você chama Deus de Deus e o chama de Pai, porque Jesus nos deu condição de chegar ao Santo dos Santos e de falar com Ele. Então, qualquer música ou expressão que finja que esse Santo dos Santos ainda existe, é um equívoco. Porque esse Santo dos Santos já está escancarado, com as portas abertas, as cortinas foram abertas, não existe mais cortinas. Então a gente precisa entender que tabernáculo nós estamos falando no tempo de hoje. Então se você abre a sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, pode olhar aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo tem uma expressão muito interessante. Não sabeis que sois o santuário de Deus. Então, se nós olharmos para o tempo depois de Jesus Cristo, quem é o tabernáculo? Gosto dessa participação tão ativa, irmãos. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Nós somos o tabernáculo do Senhor. Significa que eu cuido do meu corpo, que eu cuido da minha vida, porque eu entendo que agora Deus habita em mim. E quando eu olho então o texto de Êxodo 40, eu preciso pensar qual é a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Se Deus, em Êxodo 40, encheu aquele tabernáculo, qual é a proposta de Deus para a minha vida no século 21? Encher minha vida. Por isso tem um canto bem interessante. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. O que significa ser enchido ou cheio do Espírito Santo? O que significa isso? Numa das academias da alma a gente parou para pensar sobre isso. Quando a gente está cheio de alguma coisa, a gente está tomado por essa coisa. A gente pode estar cheio de alegria. Então, quando você está cheio de alegria, você dá bom dia a cavalo. Essa é uma expressão interessante, né? Você dá bom dia para todo mundo, você está feliz com todo mundo, você está alegre, você fala com todo mundo, não há quem possa estragar seu dia. Quando você está cheio de tristeza, cheio de amargura, está tudo ruim, meu irmão. Um arco-íris pode aparecer na sua frente, ok? Pode parecer um unicórnio, se é que ele existe. E aí você não vai reconhecê-lo, você vai passar por ele como se estivesse falando, passar diante de um jegue, também é algo muito normal para cariocas, né? Então, você passaria diante dele. Ou seja, se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos orientados por ele. A vontade de Deus é feita em todas as ações. Isso é tão interessante que significa que quando Deus ocupa plenamente o meu coração, este tabernáculo está cheio do Santo Espírito de Deus, não pode existir a vontade do Fábio. Não pode existir. Porque onde há a vontade do Fábio, não há a plenitude do Espírito Santo de Deus. Se há a plenitude do Espírito Santo de Deus, não há a vontade do Fábio. E Deus nos coloca em situações muito diversas, para nós percebermos em quais momentos acontece a minha vontade, ou a vontade dEle. O texto do Evangelho é muito exigente, né?
de darmos o rosto para os nossos inimigos, né? Aquele que bater na nossa face, a gente dá outra. A gente perdoa 70 vezes 7 e caminha segunda milha, terceira milha. E quantas vezes a gente deve perdoar o irmão, e tantas outras questões apontam única e exclusivamente para uma questão: nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Mas isso não é simplesmente uma oração, isso é possível. Quando Paulo, por exemplo, diz aos Efésios sobre estar cheios do Espírito Santo, ele diz assim: enchei-vos com o Espírito. E aí ele continua dando uma série de instruções, dizendo assim: simples, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, encham a boca de vocês com coisas que procedem de Deus. Isso vai mostrar que Deus está ocupando todas as áreas do nosso ser e lidando com as coisas que nós temos dificuldade. Para nós, estar cheio do Espírito Santo significa algo muito sério, que é: não existe acaso para nós. Se somos orientados por Deus, todas as decisões que tomamos são orientadas por Deus. Então eu preciso entender que a partir do momento em que Deus ocupa o coração do Fábio, qualquer pessoa que senta no gabinete do Fábio para ouvir a palavra do Fábio, ouvirá consequentemente a voz de Deus, porque Deus usa seus servos para falar às pessoas a partir do momento que estamos cheios dele. Mas não duvide, podemos falar para as pessoas o que é simplesmente nosso, se estamos cheios de nós mesmos. Então, é muito importante entendermos essa relação de que, ao mesmo tempo que o tabernáculo foi cheio da fumaça que mostrava a presença de Deus, a vida do Fábio precisa mostrar que ele está cheio do Espírito Santo de Deus, que as minhas decisões são orientadas pelo Espírito Santo. Então, a gente não pode ser pautado por ansiedade, nem por nervosismo, nem por amargura, nem por tristeza, nem por qualquer outra coisa. Nós temos que ser orientados por aquilo que o Espírito está mandando fazer, mesmo quando a gente não quer fazer. Ananias teve que visitar, Ananias lá do Novo Testamento, Atos capítulo 9, ele teve que visitar um homenzinho chamado Saulo. E Deus diz para ele: Ananias, você entra na rua direita, você vai na casa do Wesley e visita o Saulo. E aí o Saulo está lá, cego, e aí Deus diz para Ananias: você vai orar, você vai impor as mãos sobre o Saulo, vai batizá-lo, e o Saulo vai voltar a enxergar e vai ser utilizado para me servir. E Ananias dizendo assim: Senhor, o senhor tem certeza? Só sabe quem é o Saulo, né? Só está lembrado que ele estava disposto a matar a gente, que ele participou lá do apedrejamento de Estevão. O cara é bom no que faz, mas ele não gosta da gente. E aí Deus diz para Ananias: claro, Ananias, sei tudo isso, vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Maravilha, né? Quanto vale sofrer por Jesus? Essa é a expressão de Deus para Ananias. Então Ananias vai lá. Ananias está cheio de vontade de fazer isso. Você percebe que o Ananias, ele está incomodado com aquilo. Ele vai porque Deus mandou. O Jonas, pobre do Jonas. E para Nínive não era mole. Imagine se Deus te manda para o Afeganistão, irmão. Entendeu? Falar do Jonas é mole. Jonas é desobediente. Mas se Deus nos manda para o Afeganistão, a gente diz assim: Senhor, o Senhor sabe, é a tua vontade, passei naquele concurso, estou aqui, posso ajudar muita gente aqui, Senhor, há tanta necessidade aqui. Olha, a gente começa a ver pobre, gente feia, de tudo. É como se abrisse os olhos, né? A gente vê tudo só para não ir para lá. Mas é difícil para o Jonas. Jonas chega em Nínive, ele não tem vontade. Está lá porque está mostrando que a nossa vontade às vezes é mais forte. Meu irmão, ter a presença do Senhor Jesus significa ser orientado por Ele, estar cheio dEle. Então, se tem uma primeira oração que eu queria pedir que você fizesse é: Senhor, ocupa os espaços do meu coração. Segunda lição, ou implicação: a presença de Cristo Jesus é real. Acabei de falar a coisa mais óbvia do cristianismo.
A presença de Jesus é real. Você veio ao culto hoje para ouvir que a presença de Jesus é real. Poste no Facebook, aprendi na igreja hoje que Jesus é real. Amém. Mas se Deus está aqui, então eu preciso perguntar, né? Deus está aqui nesse lugar? Sim, se Deus está aqui, por que alguns conversam? Por que alguns olham no celular? Por que alguns dormem? Por que alguns estão tão dispersos? A presença de Deus é algo real, mas ao mesmo tempo a gente age como se Ele não estivesse. Isaías no capítulo 6, Isaías entra no templo, posso contar? Tiago Ávila me contou uma coisa interessante. Ele não tem medo do escuro, ele tem medo de entrar na igreja no escuro. Mas não ria dele não, é sério. É sério, você vai entender. Ele está entendendo a presença real de Deus. Então ele de vez em quando, quarta-feira, tem que guardar as coisas do som. Não vou mandar mais o Tiago Ávila subir. Não preciso fazer isso, vou pedir outra pessoa para subir. Então ele entra na igreja, a igreja é sinistra, escura. Vou pedir os diáconos um dia para apagarem a luz, a gente ficar aqui, né? E aí o Tiago Ávila subiu assim, ele fica olhando aqui para frente, né? Que esse lugar aqui é diferencial. E aí ele olha aqui para frente e ele consegue perceber o que Isaías disse lá em Isaías capítulo 6. Quando, no ano da morte do rei Uzias, eu tive uma visão. Eu olhei e vi a beiradinha da roupa de Deus lá no templo. É como se o Tiago olhasse para cá, para frente, e aqui, nesse pedaço, ele conseguisse ver o dedão de Deus, né? Esse dedão de Deus, a beirada da sua veste aqui no meio da parede, que aqui cabe, né? Aí, e sumiu. Acabou, Deus passou a laje, telhado e tudo mais, e Deus está aqui. Qual é a sensação de Isaías? Você que leu o texto, qual é a sensação de Isaías? Meu irmão, é aquela sensação de alguém que foi assaltado. Um dia eu estava lá em casa, no meu lugar onde eu moro é muito tranquilo. Tem que fazer um marketing positivo do lugar onde eu moro. Um determinado dia, um carro estranho apareceu lá na porta de casa. Era um Toyota Corolla, muito bonito, achei que era presente de Papai do Céu. Estacionado na minha calçada, olhei, ó Deus, obrigado, era chegado o Natal. E aí, olhei aquele negócio muito bonito, mas dentro daquele carro tinha 4 homens armados. E meu pai, curioso que é, pagou o preço pela curiosidade. Bateu no vidro, porque era tão escuro que você não conseguia ver. De repente o vidro abaixou, todos os homens de fuzil, lá dentro, e aí ele disse, o senhor não viu nada. E meu pai realmente acho que não viu nada depois disso, é o testemunho que ele conta, não vi nada, não sei de nada. Aqueles homens estavam esperando um vizinho, na verdade o namorado de uma vizinha de frente. E aí quando ele saiu do carro, né, ele tirou o carro da garagem e ele saiu para fechar o portão, eles cercaram eles eram policiais civis, penso eu e creio que seja isso, né? E aí eu lembro porque eu estava de detetive na minha janela, intercedendo por eles, né? E aí a minha janela tem insufilme, e além do insufilme eu estava com tanto medo que eu olhava assim pela gretinha da cortina, e de repente quando ele apontou aqueles 4 com um fuzil, o meu vizinho ainda vivo, que era policial militar, saiu com aquele 38 enferrujado, né, que mata as pessoas de tétano, né? E aí, quando ele saiu, os homens gritaram, é melhor o senhor entrar. Ele disse, tudo bem. Virou as costas, entrou. E aí apontaram a arma para minha vizinha, sem brincadeira. Eu nunca vi alguém tremer as pernas assim. Mas ela tremia com tanta velocidade. Falei, incrível, incrível. Eu acho que é Isaías. Isaías no templo vendo o Senhor.
A presença de Deus é algo tão real e tão marcante que a gente não consegue fazer as coisas do mesmo jeito. Meu irmão, se a gente continua nas práticas do pecado que a gente cometia antes de conhecer o Senhor Jesus, a presença de Cristo Jesus para nós não é real, ela é teológica. E aí eu falo de um Deus que é real, mas na verdade eu não ajo como se Ele estivesse ali. Porque se Deus estivesse na hora que eu estou falando coisas que não deveria, eu nem falaria baixo, diria assim, olha, eu vou falar só para você. Deixa eu te contar um negócio aqui, aproveitando que o pastor não está aqui. Eu não agiria assim, porque a presença de Deus, ela inibe a prática do pecado, porque se Deus está aqui, eu não faço mais as coisas do mesmo jeito que eu faço, eu vou fazer melhor. Meu irmão, se Deus está aqui e o pessoal chama você para cantar, jamais deveria passar na cabeça de alguém, e eu deduzo que isso jamais passou na cabeça, poxa, de pé de novo. Quem faz isso não entendeu que está na presença do Senhor, deveria levantar, Senhor, estou aqui de pé, vou cantar agora com toda a minha força. A gente não ficaria prestando atenção nas coisas que estão ao redor, porque a presença de Deus é algo tão marcante, tão real, que ela modela as nossas atitudes. Acontece uma coisa muito interessante com o povo lá na caminhada. Quando Moisés vai receber as tábuas da lei lá no Sinai, ele está lá com Deus, a nuvem está lá no monte, né, aquela coisa toda, e o povo chegou à seguinte conclusão: Deus não está aqui. Moisés não está aqui, Deus não está aqui, o que eles fizeram? Vão fazer uma festa do bezerro. Essa música não tem nada a ver com o momento. Eles fizeram uma festa do bezerro. Então lá, pegaram anel, cordão, brinco, pulseira, derreteram, fizeram um bezerro de ouro e fizeram pela primeira vez uma festa do bezerro. Então lá em volta do bezerro, cantando como se Deus não estivesse ali. Eles estão na prática perversa, eles estão cometendo pecado, e no fundo eles estão dizendo que Deus não está ali. Se Deus está aqui, eu não deveria usar expressões do tipo, e algumas existem até em cânticos, né? Entrarei em tua presença. Epa, peraí, a gente nunca sai da presença dele. Eu estava dizendo para o pessoal do louvor ali, a questão do louvor é que quando a gente ensaia, Deus está sentado ouvindo, né? Deus não recebe só o que acontece no culto, Deus recebe o que acontece no ensaio. Então se músico briga na hora do ensaio, Deus sabe o que aconteceu. Deus está ali, ouvindo, participando. Então a presença de Deus é real e ela deve modelar. O Moisés não entra no tabernáculo porque Deus está ali. Então o Fábio não se coloca em determinadas situações de pecado porque Deus está ali. Quando você for cometer um pecado, lembra que Deus está ali. Isso deve mudar a sua vida. Então, a presença de Jesus, ela enche o nosso coração, ela é real. E por último, ela nos direciona. Tem uma coisa muito curiosa no texto. É o fato da nuvem levantar e da nuvem abaixar, e isso seja a questão que orienta. Ah, irmãos, eu tenho uma oração pronta se eu fosse parte do povo lá de Moisés. Quando a nuvem abaixasse, eu ia fazer assim: Senhor, por quanto tempo estaremos aqui? Por quanto tempo a nuvem ficará abaixada? Se Deus me perguntasse, por que perguntas isso, Fábio? Eu diria, Senhor, preciso me planejar, estou pensando em fazer uma faculdade, estou pensando em ter um filho, estou pensando em casar, e aí eu preciso saber quanto tempo o Senhor planeja ficar aqui, porque se for 40 dias, não dá tempo de casar, não dá tempo de preparar a festa, mas se o Senhor disser que for 3 anos, dá até para ter filho. Dá até para concluir um curso politécnico. Então o tempo para mim é uma questão muito importante. Mas sabe o que é interessante quando eu olho para o texto? Ninguém pergunta isso. Ah, como isso me incomoda. Ninguém é ansioso ao ponto de perguntar: Senhor, quando partiremos? Ou quanto tempo ficaremos? Mas essas são as perguntas do nosso tempo. Nós ficamos perguntando o tempo todo para o Senhor. Acordamos hoje: Senhor, e aí? Fazemos isso ou não fazemos? Nós fazemos perguntas,
E aí eu entendo que é uma sequência de perguntas, porque faltou lá o início. Nós tratamos Deus como um visitante que precisa resolver problemas e não alguém que está ao nosso lado e conhece as nossas necessidades. Nós tratamos Deus como alguém que precisa vir do além para a nossa realidade, para responder as nossas questões, porque talvez Ele não esteja prestando atenção no que está acontecendo. E eu falo isso, irmãos, com tanta seriedade. Preste atenção nisso. Às vezes, nas nossas orações, nós falamos de um Deus que está no alto e sublime trono, mas não de um Pai, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, e um Pai que conhece os meus dilemas, um Pai que conhece as minhas aflições, e um Pai que está providenciando a resposta para as situações muito antes de eu pedir isso. A gente é muito pragmático para dizer assim, isso aconteceu porque eu orei. E eu já contei isso aqui, mas me permita contar de novo. A viagem lá para a Amazônia foi marcante demais na viagem missionária. Estávamos nós lá no barco, de repente o reverendo João Wilson falou assim, vamos pegar a voadeira, aquele barco da morte, né? Terrível. E aí vamos chegar numa ilha, chegamos lá na ilha e nos deparamos com uma família que estava enlutada. O jovem morreu salvando sua mãe, seu pai e sua filha. Mas ele morreu afogado, um pescador. E nós fazemos o mesmo trajeto que aquele pescador fez. Quando nós chegamos naquela ilha, aquela mulher correu ao nosso encontro. Ela percebeu a voadeira chegando, ela correu para a beira lá da ilha. E quando ela viu a gente, ela foi aos prantos. Estávamos o reverendo João Wilson, o Hélio e eu. Reverendo Hélio lá da igreja do Maracanã. E aí ela nos abraçou e chorando disse, eu orei ao Pai para que Deus enviasse um pastor para consolar minha família. E Deus mandou 3. Mas sabe o que é mais interessante, irmãos? Eu moro no Rio de Janeiro. E a passagem que a gente comprou para a Amazônia foi 12 meses antes. Significa que Deus já sabia exatamente que naquele momento, aquela mulher teria uma angústia de alma tão grande e ela precisava de ajuda. E Deus tirou um grupo de 28 pessoas do Rio de Janeiro, colocou num barco, fez esse barco navegar, dali tirou 3 pessoas, colocou numa voadeira, fez chegar numa ilha para ouvir aquela expressão. E eu disse, naquele momento, olhei para o Hélio e disse assim, Hélio, nós somos a resposta de oração para uma pessoa. Mas o curioso é que Deus não respondeu na manhã daquele dia. Deus já tinha providenciado 1 ano antes a nossa ida à Amazônia. Deus já estava cuidando daquela pessoa. Eu tenho um amigo, eu não tenho mais muito contato com ele, o Bruno. Ele era o responsável pela capelania do Inca 4, quando começamos lá na capelania. E o Bruno, ele teve uma experiência assim que ele contou entre nós, muito marcante. Ele estava vivendo da capelania e passando muita dificuldade financeira para se manter. E ele disse que chegou o dia em que ele não tinha 1 grão de arroz dentro de casa para comer. E ele se colocou diante do Senhor e disse assim, Senhor, o Senhor conhece a minha necessidade. E algum tempo depois que ele acabou de orar, a campainha tocou e uma pessoa disse assim, olha, eu estava lá, era aniversário do Guanabara, brincadeira. Eu estava lá no mercado fazendo compra, lembrei de você, decidi fazer as compras do mês para você e trouxe aqui para você, toma, você me desculpa, não sei se você está precisando, mas toma aqui para você. E o Bruno contava isso em lágrimas, dizendo assim, enquanto eu orava, achando que estava pedindo para Deus, Deus na verdade já tinha mandado outra pessoa providenciar aquilo que eu precisava. Se a presença de Deus nos direciona, a gente é orientado a partir daquilo que Deus nos manda fazer. Reverendo John Ortberg diz que quando o crente está cheio do Espírito, ele busca a presença de Deus todos os dias, não existe uma só decisão na sua vida que não seja orientada pelo Espírito de Deus.
Então ele diz assim: se você está no banco do ônibus e Deus coloca no seu coração para levantar e dar o lugar para alguém, é muito mais do que a educação que lhe move para levantar. É o próprio Deus lhe mandando levantar para que outra pessoa possa sentar ali. Ou seja, todas as nossas ações são orientadas por Deus o tempo todo e somos direcionados por Ele. Precisamos aplicar isso. E entender como a presença do Senhor enche o nosso coração, como a presença do Senhor é real e ela nos inibe do pecado, e como essa presença do Senhor nos direciona. Para isso a gente precisa fazer um desafio prático. E aí eu acho que os desafios de oração são muito importantes para essa caminhada. Eu quero sugerir mas fique aí à vontade para que você faça outros, e sugira também outros. Você pode compartilhar com pessoas. Sempre que alguém compartilha alguma coisa comigo e pede para compartilhar com outras pessoas, eu compartilho sem nenhum problema. Então eu queria pedir que durante as suas orações você pedisse mesmo e colocasse diante de Deus um propósito de não tomar nenhuma decisão enquanto você não percebesse que Deus está orientando você. Todos os dias nós temos que tomar muitas decisões. Às vezes a gente nem se dá conta dessas decisões. Às vezes a gente já tem a resposta para elas. Então, antes de você tomar alguma atitude, coloque diante de Deus a tarefa: vou orar. Não como uma simples tarefa, mas como um compromisso. Vou orar por isso, e só tome uma atitude a partir do momento que você entender que Deus está falando para você. Deus tem me proporcionado respostas de oração que eu digo muito interessantes. Às vezes sou muito tentado. Essa semana, 2 vezes, fui muito tentado a tomar uma decisão diante de uma situação. A primeira, fiquei muito invocado, senti tanta raiva, o Robério é que ouviu toda a minha raiva. Levantei com raiva do gabinete, cheguei: Robério, aconteceu isso. E seminarista tem que ouvir, né? Tem que ouvir. E aí falei com o Robério, e o Robério vem com a resposta que todo pastor dá: cara, vamos orar por isso. E eu senti o que todo crente sente: felicidade no coração. Voltei para o gabinete, tranquilo e calmo. E aí, voltei para o gabinete para orar. E aí, muito chateado com aquilo, falei assim: Senhor, me ajuda, né? Não estou sabendo lidar com isso. A outra foi: alguém me colocou contra a parede. Eu tenho sentido de ratazana, bota na parede, a gente espreme, pula e fica chiando, né? E aí fui colocado contra a parede. O senhor tem que fazer isso. Se o senhor não fizer isso, é culpa sua. E eu olhei aquilo, fiquei com raiva de novo. E aí passei umas 7 horas até responder o querido irmão. E aí quando eu respondi, disse assim: vou orar por isso. E realmente orei. Disse assim: Senhor, eu estou muito incomodado, porque eu até concordo com que deva ser feito alguma coisa, mas as circunstâncias ao redor tornam muita dificuldade. Então, eu quero pedir ao Senhor, toma esse assunto da minha mão, porque se continuar na minha mão, eu temo não fazer o que é certo. No outro dia de manhã, irmãos, o assunto estava pelo menos encaminhado, não digo resolvido, mas encaminhado. E aí eu dizia para mim mesmo, e testemunhei isso com a minha esposa: Deus está respondendo. É preciso a gente se colocar com humildade diante da resposta do Senhor. Mas Deus não faz isso com um privilegiado aqui, não. Deus faz isso todo dia com você. Você pede, Deus responde. O problema é enxergar. Longe de mim dizer que Deus é o gorila que atravessa a sala. Mas às vezes Deus passa no meio, bate no peito, faz sinal, estala o dedo, grita, chama: ei, está me ouvindo? E você às vezes até sai da casa dele se perguntando: não entendi, o que Deus queria dizer hoje? O problema não é a fala de Deus, o problema é a nossa surdez. Eu queria então que você orasse. E aí, nos ajudando nesse momento de oração, Yuri e Débora vão fazer um dueto: Tu és a razão. Enquanto você ora em silêncio, pedindo a Deus, começa hoje o exercício: Senhor, me direciona. Aquela decisão para tomar, toma a frente, Senhor.
Não deixe eu fazer nada que não seja tua vontade. Então coloca o assunto em oração, pede ao Pai, tenta experimentar o levantar da nuvem e o abaixar da nuvem, para não agir por impulso. Deus está conosco, eu creio.